No último dia do prazo, o governo Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária para 2021. Isso é importante não apenas porque sinaliza quanto o governo pretende arrecadar e como deve gastar, mas principalmente porque evidencia quão otimista ou pessimista a equipe econômica está com a situação do país. O Ministério da Economia é obrigado a colocar no papel suas projeções sobre inflação, crescimento e até mesmo quanto pretende dar de reajuste no salário mínimo. E nesse ponto, por exemplo, já vem uma primeira notícia ruim. Se a previsão em abril era o salário mínimo do ano que vem subir de R$ 1.045 para R$ 1.079, agora ele deve ir para R$ 1.067. Isso acontece porque o governo propõe apenas a correção pela inflação, e ela foi de 2,1% e não de 3,2%. Mais que isso, geraria cortes em outras áreas, segundo a equipe econômica. O que está no PELOA 2021 é exatamente a correção pelo INPC. Nós não estamos trabalhando com correção real, com aumento real, se tiver algum aumento nesse sentido, como nós estamos trabalhando com estrito atendimento ao teto de gastos, uma outra despesa primária vai ter que ser reduzida. Lembrando do efeito que o salário mínimo tem sobre despesas. No ano passado, esse valor é da ordem de, para cada R$1 a mais no salário mínimo, nós tínhamos um valor da ordem de 300 milhões, tá? A mais de despesa. Então, se tivermos um aumento além do que foi colocado, né, de me corrijam aí, mas é 1.070, para não ter nenhum erro, 1.067, né? O valor que está no PELOA, 1.067, nós teremos que ter uma redução em outra despesa para atendimento ao teto de gastos. O governo também espera uma inflação menor do que previu em abril. Os preços aumentariam, no geral, 3,25% e não 3,65%. Quanto ao crescimento da economia, a previsão do governo é que o Produto Interno Bruto fique 3,2% maior em 2021 que em 2020. Parece bom, mas é importante lembrar que a previsão é o PIB brasileiro despencar mais de 5% esse ano. Ou seja, o crescimento do ano que vem não seria suficiente sequer para recuperar as perdas desse ano. A expectativa de rombo fiscal no ano que vem é de 233 bilhões de reais, o equivalente a 3% do PIB. As projeções para os 2 anos seguintes não são nada animadoras, com mais rombos. Mesmo assim, os secretários garantiram que o respeito ao teto de gastos é o principal dever de casa. Nós não podemos deixar de ter não somente a defesa e manutenção e atendimento às 3 regras fiscais, em particular teto de gastos, mas também a busca de reformas estruturais, reformas que mudem estruturalmente o perfil da macroeconomia no Brasil, em particular o perfil orçamentário. O nível de resiliência é administrável no sentido de que façamos o dever de casa. E o dever de casa é ajuste fiscal, transparência, atendimento a teto de gastos e não descuidar do fiscal. Mesmo um reforço na política social terá que vir acompanhado de uma robustez, um atendimento ao fiscal. O social não vive sem o fiscal. Não trabalhamos com extensão do reconhecimento de calamidade pública para 2021. Toda a nossa diretriz, e o PELOA 2021 reflete isso, de gastos contidos em 2020. No orçamento de 2021, os maiores gastos continuarão sendo os benefícios previdenciários, pagos pelo Ministério da Economia. Na sequência, vêm os ministérios da Educação, o da Saúde, o da Defesa e o da Cidadania, que teve o maior aumento de verbas, mas ainda não por causa do novo programa social, o Renda Brasil, e sim por causa do Bolsa Família, que terá que aumentar em razão do crescimento do número de desempregados. E o aumento que se dá no Ministério da Cidadania de um ano para o outro, fundamentalmente, é o aumento do Bolsa Família. Tem algumas pequenas mudanças em outros programas, mas basicamente o aumento do Bolsa Família, que é como o Marcelo averiguou, que vai para 34,8 bilhões, né?
E esse aumento se dá basicamente por quê? Porque por uma questão socioeconômica, dado a pandemia, se prevê que você tem um aumento das famílias que entram nos critérios de admissibilidade do programa. Então, a previsão que no ano passado era para 13,2 milhões de famílias para 2020, para 2021 está sendo previsto 15,2 milhões de famílias que se encaixam nos parâmetros do Bolsa Família. Isso atendendo toda a população. Nós não temos, no PELOA 2021, nenhum novo programa, tá? Mantemos, claro, o Bolsa Família, mas não tem nenhuma previsão para um novo programa, embora o Renda Brasil está sendo discutido, no momento devido vai ser anunciado no formato que o governo chegar a consenso, mas não no PELOA 2021. E a proposta orçamentária já leva em consideração o aumento de recursos federais para o novo Fundeb, promulgado pelo Congresso há uma semana. O total da despesa é 19,604 bilhões, né? Superior aos 16,46 bilhões agora previstos para 2020, e esse aumento se dá exatamente por conta do que foi aprovado pelo Congresso Nacional, um aumento na complementação do governo federal de 10% do total do Fundeb para 12%, e vai numa escadinha, vai crescendo até 23% em 2026. É um projeto que, ao mesmo tempo em que tenta transmitir a mensagem, né, de um país que reorganiza o seu equilíbrio fiscal, as suas contas públicas, né, o que fez muito bem ao país para ter uma inflação baixa, controlada, ter os juros na mínima histórica. Isso não foi ao acaso, né? Tem uma política de equilíbrio fiscal sendo feita e é importante que ela seja mantida para 2021. O orçamento veio com uma peça, uma tampa, que ele causa um prejuízo gigantesco, que é a Emenda Constitucional 95. Da maneira como o orçamento veio, ele não só não contribui em nada para a gerência da crise que teremos a partir de 2021, como ele é um instrumento que irá aprofundar a crise que estamos vivendo e que iremos viver de forma ainda mais incisiva durante todo o ano que vem. Tantos números ainda vão repercutir muito aqui no Congresso, mas base aliada e oposição já dão os primeiros sinais de como encaram a proposta orçamentária do ano que vem.